Daí, depois de certo tempo pensando sobre a pesquisa, é que a gente vai definir o tema propriamente dito. E o tema tem a ver com a formulação de uma pergunta de pesquisa, né? O que é uma pergunta de pesquisa? É uma questão relevante cuja resposta não é óbvia. E a pesquisa como um todo é um caminho que você percorre para responder essa pergunta, certo? Então, por exemplo, o Murilo Rubião, eu procurei responder no meu na minha pesquisa de mestrado em que de que modo, né, ele se relaciona com um determinado conceito do fantástico, né? De que modo esse conceito do fantástico pode ser útil para a interpretação da obra dele, certo? Então, então a pergunta era essa para mim, né? Então, eu direcionei toda a minha pesquisa para responder essa pergunta. Tudo bem? Ah, fundamentação teórica. Daí são as obras fundamentais da teoria literária, né? Ou da área de humanidades, que tenham relação com a pergunta de pesquisa, né? Então, por exemplo, no caso da literatura fantástica, tem outras obras que não são é, específicas da literatura, mas que têm importância para a compreensão do fantástico, né? Por exemplo, tem um texto do Freud que se chama O Estranho, ou seja, é da área da psicanálise. Tem um texto do Otto Rank que se chama O Duplo, ou seja, é da área de psicanálise. Tem um texto do Sartre, né, que é Aminadab ou o Fantástico considerado como uma linguagem, ou seja, é da área da filosofia, né? Eu posso ter outros textos da área de humanidades, da área da história, né? Por exemplo, da filosofia, da área de artes, de um modo geral, que sejam relevantes para aquela pergunta que eu formulei, né? Por exemplo, eu posso estudar o humor, né? Eu posso estudar o grotesco, eu posso estudar coisas que são mais amplas do que a literatura propriamente dita. Tudo bem? Então, isso que é a fundamentação teórica. Então, eu vou fazer uma pesquisa para que eu tenha um embasamento teórico para fazer finalmente a análise do meu objeto de pesquisa, né? Então, tendo dialogado com a crítica, a, a, tendo estabelecido um conhecimento teórico a respeito daquele objeto, né? Daí, finalmente, eu vou analisar o meu objeto dialogando, relacionando com aquilo que eu estudei nas outras etapas, né? Então essa é a parte mais criativa, é a parte mais subjetiva, né? Então aqui finalmente você vai dar a sua contribuição para a, o estudo daquele objeto que você escolheu, né? Então geralmente quando a gente fala da análise, né, a gente pensa em pelo menos três etapas, né? Uma descrição, uma análise e uma interpretação. O que é isso? É um percurso do concreto para o mais abstrato, né? Então, quando eu penso numa narrativa, eu posso descrever a narrativa a partir dos elementos narrativos, por exemplo. Ah, o narrador é assim, a, a,
O enredo é assim, eu resumo o enredo, né? Eu falo do tempo, do espaço, dos personagens, do estilo, né? E que são aspectos mais concretos do texto, né? E depois eu posso analisar, né? Ou seja, eu vou relacionando aquilo que eu descrevi já com estabelecendo um sentido para aquilo, né? E a interpretação propriamente dita, que é uma que é um tá mais relacionado com o sentido de um modo mais abstrato, né? Por exemplo, a metamorfose do Kafka fala a respeito do ser humano no início do século XX, é, à beira na iminência de estourar a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, certo? Mas voltando aqui, então, nesse ponto da pesquisa que eu vou dar a minha interpretação mais pessoal propriamente dita, certo? Que eu vou dizer algo de diferente e novo a respeito daquele objeto que eu escolhi. Bom, finalmente falar sobre a redação, né? A redação é uma coisa que ela passa por várias etapas, né? A gente vai escrever e reescrever várias vezes o nosso texto e cada vez, assim, a gente escreve e manda para o orientador, daí ele devolve. Daí a gente reescreve e assim por diante. Daí a gente passa por uma banca, que são os leitores, que são os primeiros leitores do seu texto, né? Então a importância da banca também tem a ver com isso, né? O seu texto, para chegar na versão final, ele vai ter passado por um conjunto, um grupo de leitores com uma formação própria para que o seu texto fique bom, né? Uma formação específica, né? Também aqui eu coloquei na redação a questão da leitura e do fichamento, né? Por quê? Porque o fichamento já é uma espécie de etapa da redação, né? Eu costumo fazer o fichamento dos textos que eu leio em tópicos, né? Então, para fazer esse fichamento, eu leio mais de uma vez, né? Vamos supor assim, pelo menos 3 vezes, né? Então, eu leio o texto uma vez, eu sei do que se trata. Eu leio uma segunda vez, eu vou sublinhando os pontos que me parecem mais importantes. Eu leio uma terceira vez, daí sim eu faço o fichamento do texto em tópicos, né? E geralmente eu leio o suficiente para conseguir ver uma estrutura de organização do texto, né? Uma espécie de linha de raciocínio que está por trás, certo? Então, eu acredito que esse tipo de fichamento seja um fichamento mais útil para que você possa localizar, por exemplo, as ideias dos autores que você leu, né? E para que você saiba como utilizar essas ideias para a construção do seu próprio texto, certo? Então é mais fácil localizar assim do que ficar copiando trechos, né? Então você consegue ver os textos que você leu de uma maneira um pouco mais abstrata, certo? Daí depois, finalmente, você vai, assim, planejar e escrever, né? Esse é um erro muito comum também, né? Do aluno querer escrever sem planejar, né? E daí ele se perde, certo? Talvez perca mais tempo escrevendo sem planejar do que seguindo um plano, né?
Então é como se fosse assim, fazer uma planta de uma casa, né? E não começar a erguer a parede, uma parede, sem saber como vai ser essa casa, onde vai ficar cada cômodo, por exemplo, né? O texto vai passar por muitas revisões, né? Se você não fizer revisões suficientes, o texto vai ficar ruim, né? É como se fosse também, se você observar como se constrói uma casa, a casa vai sendo construída em etapas, né? Essas revisões são as fases de acabamento, né? Então, você põe os tijolos lá, você faz o reboco, depois você vai e lixa, daí você passa uma massa, daí você passa uma demão de tinta e outra demão e assim por diante, certo? E é assim que acontece com o texto também. Então, tendo planejado, tendo escrito como vai passar por várias revisões, nas primeiras versões você não precisa ficar tão preocupado, por exemplo, com as questões gramaticais, né? E também nem tão preocupado com as normas técnicas de ABNT, por exemplo, né? Só que naquela versão que você vai entregar para o seu professor, né? Se você puder cuidar disso, é bom, né? Por quê? Porque senão ele vai ter que fazer, né? Ou então ele vai achar que você não sabe escrever, certo? Então faça isso, né? No o máximo possível, né? Assim, poupe o seu orientador de ter que ficar corrigindo o seu texto. Ou então, se você quiser, você paga um revisor, né? Agora, pagar um revisor não é pagar alguém para escrever para você, entendeu? Mas é pagar alguém para fazer o acabamento final, né? Seja de normas, seja de questões gramaticais, né? O que na verdade deveria ser é um conhecimento de alguém que se forma em letras. Mas se não for, é melhor que em algum momento você pague alguém para fazer. Né? Mas as ideias têm que ser suas, claro, né? Mesmo porque acontece muito de aluno encomendar trabalho e aquele que faz o trabalho só pelo dinheiro faz de uma maneira bastante incompetente de um modo geral, né? Por quê? Porque só quer entregar um negócio que tem cara de pronto para alguém que não entende, né? Porque quem paga para um outro fazer o trabalho é porque não tem capacidade de fazer o próprio trabalho. Então não tem discernimento para avaliar se aquele trabalho encomendado tá bom ou não. E geralmente não tá, certo? Por quê? Porque a pessoa não vai passar por todas essas etapas de construção da pesquisa, certo? Então o professor olha aquilo lá e vê que essas etapas foram mal pensadas, né? Tudo bem? Mas, bom, a ideia aqui desse vídeo não é da lição de moral, né? Mas é muito fácil perceber quando o trabalho é mal feito, né? Porque não passou por essas etapas, né? Quando o professor tem alguma competência e experiência, certo?